Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 6 de novembro. Está no ar o seu Bom Dia Jacareí, o telejornal da TV Pública da cidade. E na edição de hoje você vai conhecer os cientistas jacareenses que participaram do projeto que ganhou o Prêmio Nobel de Física. E ao mesmo tempo, você vai ver também que a comunidade científica brasileira reivindica melhores condições para o desenvolvimento de pesquisas. No segundo bloco, você vai conhecer que o sinal analógico de TV aqui em Jacareí vai ser desligado dia 29 de novembro. E também agora a gente vai conversar com o Rodrigo Romero, que vai falar sobre vários assuntos, inclusive sobre a prova do Enem de ontem. É isso, Rodrigo? Bom dia, Cibele. Bom dia, Elton. O meu destaque hoje, então, é sobre a prova do Enem ontem. Foi a primeira leva, né, da prova de ontem. No domingo que vem vai ser o segundo dia, né? A primeira vez que acontece em 2 domingos. Tem alguns dados interessantes aqui. Foram 6.700.000 estudantes inscritos na primeira fase dessa primeira prova do Enem. E desses quase 7 milhões, 30% não compareceram para fazer a prova. E essa média de quase um terço dos estudantes que não fizeram a prova pode até assustar muita gente, mas é uma média que já vem se repetindo nos últimos anos. O ano passado foram 29% dos inscritos não foram participar da prova. Isso dá mais ou menos uns 2 milhões de estudantes que não compareceram. Se a gente pensar bem, 2 milhões de pessoas que não foram fazer a prova, de inscritos, e dentre esses estão inscritos que não pagaram a inscrição por conta de carência financeira da família, que comprovaram isso e não pagaram a inscrição. O tema da redação foi um tema bastante surpreendente para os estudantes, foi desafios para a educação para surdos. Eles tiveram que desenvolver esse tema na redação. Eles estavam esperando alguma coisa sobre ideologia de gênero, sobre alguma coisa mais polêmica, e não foi nada disso. Até a ministra Carmen Lúcia tinha dado um parecer que era proibido dar nota 0 para quem fizesse alguma coisa mais forte na redação. Que alguma redação que atentasse contra a questão dos direitos humanos. Os direitos humanos, estava proibido de levar 0, né? Na justiça derrubaram, né, a possibilidade que isso acontecesse, né? É uma coisa que vai ser revista. O ministro da Educação deu uma entrevista ontem mesmo, falou que esse parecer para o próximo ano vai ser revisto, né, por conta de uma série de questões que ele acha muito perigoso uma redação que defenda, por exemplo, o Holocausto. Ele até citou o exemplo do Holocausto, o Apartheid na África também. E essa discussão ela é ampla porque ela vai delimitar qual que é o limite da liberdade de expressão. A sua liberdade de expressão pode ferir a vida do outro, né? Isso seria uma limitação ética. Porque as pessoas também, às vezes, usam essa questão da liberdade de expressão para manifestar ódio, para fazer discurso que implica na eliminação do outro, né? E isso não é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela não pode ferir a vida, né? Ela não pode atentar contra a vida do outro. Esses limites são muito tênues, né? Muito polêmicos, porque cada um acha uma coisa, então é muito difícil ponderar qual é o seu limite, né, naquela redação, da sua opinião também. Então esse é o balanço do Enem. Domingo que vem tem de novo, e esse balanço de 30% de ausência foi o mais alto desde 2009, quando 37% dos estudantes não compareceram para fazer a prova. Caramba. É um número altíssimo, né? 30, quase mais de um terço dos candidatos não compareceram para fazer a prova. Se a gente pensar bem, 2 milhões de estudantes faltaram a prova, ou porque não perderam a hora, ou porque se inscreveram por se inscrever e na hora não quiseram ir. E teve detector de metais, né? Conversei com alguns estudantes que prestaram a prova, falaram que foram dezenas, não digo, mas pelo menos meia dúzia de vezes no banheiro por causa do nervoso ali e tal, e todas as vezes tiveram que passar pelos detectores de metais. E outra coisa interessante, você falou do detector de metais, foi um baixo número de eliminações na prova. O ano passado foram mais ou menos 5.000 estudantes que foram eliminados, e esse ano cerca de 270 estudantes só foram eliminados na prova, e só 9 deles por conta de portarem material eletrônico que não podia na prova. Os outros foram porque levaram a prova, saíram com a prova física antes do horário certo. Então esse foi um número bem baixo de eliminação. Tá certo. A gente está falando de educação, né, de pesquisa. Você sabia que tem um grupo,
Tem alguns cientistas de Jacareí que participaram de um projeto que recentemente foi premiado com o Prêmio Nobel de Física, Rodrigo e Cibele. Então, 2 pessoas aqui, moradores de Jacareí, eles participam desse grupo de pesquisa. Você vai conhecer melhor quem são essas pessoas na reportagem da Daniela Santos. As descobertas da ciência costumam ser distantes do entendimento das pessoas. Você já ouviu falar em ondas gravitacionais? Sabe o que é? Então explica aí, Marcos. Uma teoria de Einstein, né, que fala que as ondas gravitacionais flutuam no espaço, faz os planetas flutuarem. Tá? E a partir desses dados agora nós podemos ter certeza e seguir nos estudos. O Marcos é técnico em eletroeletrônica e há 19 anos trabalha com pesquisas nesta área no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é membro de colaboração do Projeto LIGO, um observatório de ondas gravitacionais criado em 1992, em uma universidade do estado americano da Califórnia. O Alan é mais jovem, mas tomou gosto pela ciência e segue o mesmo caminho. Ele cursa engenharia mecânica em uma universidade pública de Guaratinguetá e conta um pouco de como foi encaminhado para o campo de pesquisa. Eu sempre gostei de física, de astronomia, e quando entrei na faculdade tinha um professor que fazia doutorado aqui, e ele terminava as aulas mais cedo e falava sobre o LIGO, sobre ondas gravitacionais, e eu ficava fascinado, né? Então aí um dia ele chegou e falou da oportunidade da iniciação científica aqui, e eu não pensei 2 vezes, eu me inscrevi e estou aqui até hoje. Com trabalho e muita dedicação, o Marcos e o Alan, que são moradores de Jacareí, fazem parte de um grupo de apoio que levou 3 norte-americanos à conquista do Prêmio Nobel de Física. O trio de cientistas norte-americanos é composto por Rainer West, Kip Thorne e Barry Barish. O grupo brasileiro conta com 7 participantes e é o único da América do Sul que investe em pesquisas relacionadas às ondas gravitacionais. Odílio Aguiar é professor de astrofísica e explica a contribuição da equipe para o Prêmio Nobel. Fomos coautores dos trabalhos, das publicações que detectaram as primeiras ondas, que detectaram essa última binária de estrelas de nêutrons, e também a colaboração com outros trabalhos da colaboração que redundaram no Prêmio Nobel de Física deste ano. Isso aí, parabéns aos 2 jacareenses que se destacaram na área de física, tiveram a sua participação no Prêmio Nobel de Física. E não esqueça o guarda-chuva ao sair de casa hoje. Vamos conferir como fica o tempo para hoje e para amanhã com a Clima Tempo. E esse começo de semana aqui na cidade de Jacareí vai trazer o frio e chuva fraca. Nesta segunda-feira, o tempo vai permanecer nublado durante boa parte do dia. O sol não aparece e a umidade relativa do ar fica alta em 88%, com 87% de possibilidades de chuva, que deve cair a qualquer hora do dia, mas com pouca intensidade. A mínima fica em 15 graus e a máxima será de somente 21 graus. Amanhã o frio continua, a nebulosidade vai estar alta e a umidade do ar chega a 85%. As chances de chuva serão de 86%. Os termômetros devem variar entre 15 graus de mínima e 21 graus de máxima na terça-feira. Muito bem, vamos agora então ao Pátio dos Trilhos, onde a repórter Tamires Vick está por lá, esperando se vai cair alguma chuva ali, se está garoando já. E ela vai nos trazer informações sobre o vestibular da FATEC. Bom dia, Tamires!
Bom dia, Elton. Bom dia a todos que nos acompanham aí na TV também. E aqui o clima tá bom, não tá chovendo. E eu estou aqui com a Selma Genari, ela que é diretora da Faculdade Tecnológica daqui de Jacareí, a FATEC. E amanhã abrem as inscrições para o vestibular 2018, que oferecerão cerca de 80 vagas para 2 cursos diferentes. E agora a gente vai conversar um pouco mais com a Selma, que vai dar um pouco mais de informações pra gente. Selma, bom dia. Bom dia. Então explica pra gente, quais são essas vagas oferecidas? Aqui em Jacareí, a FATEC, Faculdade de Tecnologia, oferece 80 vagas. São 40 vagas para o curso superior de Tecnologia em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é no período da manhã, e 40 vagas para o curso de Tecnologia em Geoprocessamento no período da noite, né? Totalizando 80 vagas aqui em Jacareí. Legal, Selma. E as inscrições, então, elas abrem amanhã, mas hoje tem um detalhe. Quem quiser ter isenção no vestibular, precisa entregar os documentos hoje, lá na FATEC. Quais são esses documentos? Isso mesmo. Encerra hoje, até às 15 horas da tarde, o período de isenção do vestibular. Então, os candidatos que tiverem interesse em solicitar a isenção da taxa de inscrição deverão entrar no site www.vestibularfatec.com.br, né, preencher o formulário de inscrição e entregar os documentos comprobatórios solicitando, então, a isenção ou a redução da taxa de inscrição. Esses documentos devem ser entregues em envelope lacrado na FATEC Jacareí, na Avenida Faria Lima, número 155, até hoje, né, à tarde. Tá certo, Selma. E para quem não for ter essa isenção, então, as inscrições elas abrem amanhã e vão até quando? As inscrições para o vestibular FATEC abrem amanhã e vão até o dia 7 de dezembro. Né? Então é necessário o candidato acessar o site, o mesmo site, né, vestibularfatec.com.br. Tem o formulário de inscrição que ele deve preencher e pagar então a taxa de inscrição em qualquer agência bancária ou qualquer lotérica. O valor da taxa é de R$ 64,80. Tá certo, muito obrigada, Selma, pelas informações. Nós voltamos então reforçando, as inscrições elas abrem amanhã, mas para quem quiser a isenção, não quiser pagar a taxa, então tem até hoje, apenas hoje, para ir até a FATEC, levando os documentos que comprovem, mas as inscrições elas abrem amanhã, então todos devem fazer as inscrições no site, que é o vestibularfatec.com.br, e o pessoal pode ficar atento porque são 80 vagas, então é uma oportunidade aí de se profissionalizar, de estudar, de aprofundar os estudos. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Tamires. Muito obrigado também à diretora da FATEC, a Selma, sempre solícita com a gente. Deixando claro, então, que hoje à tarde é o fim do prazo para quem deseja a isenção na inscrição. Aquelas pessoas que têm direito, entra lá no site, né? Vou pedir para colocar o site aqui de novo, vestibularfatec.com.br. Veja se você tem o direito à isenção. Esse prazo se encerra hoje, mas o vestibular abre amanhã as inscrições. É mais uma instituição de ensino pública e gratuita na nossa cidade. Então você que vê aí, se também não é porque é pública e gratuita que você vai fazer o curso que tem lá. Vê se você tem interesse, né? Nós estamos falando de Enem, então tem essa questão também da aptidão para seguir uma determinada carreira profissional, mas sem dúvida Jacareí hoje oferece muito mais opções do que há alguns anos atrás. Você pode estudar de graça em uma universidade pública aqui na nossa cidade. Bom, e você sabia que tem um projeto de lei aqui na Câmara que quer facilitar a acessibilidade nos comércios da cidade? Acessibilidade que é tema central nessa segunda-feira, foi o tema da prova, né, da redação do Enem. Foi o Desafios para a Educação para Surdos. Os estudantes tiveram que elaborar uma redação com mais ou menos um plano educacional direcionado a pessoas com deficiência auditiva. Olha aí, então a questão da acessibilidade para as pessoas com deficiência auditiva, visual, também com algum tipo de redução de mobilidade. Aqui na Câmara nós temos um projeto transitando, aguardando votação, sobre esse tema da acessibilidade, mais relacionado à questão da mobilidade. Acompanhe agora no Vota Cidadão.
o projeto de lei do Legislativo número 62, de 31 de agosto de 2017, fala sobre a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos estabelecimentos comerciais de Jacareí. Na sua opinião, você acha que deveria ter aqui na cidade, os estabelecimentos públicos deveriam ter rampas de acesso, acessibilidade para as pessoas que são cadeirantes? Sim, deveria sim, porque é difícil para eles, né? Uma rampa maior, é difícil para eles andar, às vezes tem uns que andam sozinho com a cadeira de roda, então é melhor sim, é muito bom ter. Nem deveria, né, necessitar, porque pensando que todas as pessoas têm direito ao acesso, né, a todos os locais públicos, não precisava, mas considerando que nem sempre o que a gente considera que possa ser entendido por todos não é, às vezes é necessário uma lei, né? Só que a lei precisa ser fiscalizada, né? Porque também não adianta haver lei sem a devida fiscalização, porque daí realmente a lei não fica funcional, né? Eu acho que precisa sim, né? Uma facilidade, né? O idoso também ele precisa, ele é cliente, né? De um comércio, de uma coisa. Eles ficam muito à parte, né? Com dificuldade, e eu dou todo o apoio que um cadeirante precise, que um deficiente mental precise. Eu acho que a sociedade tem que olhar por eles, né? Já faz muito tempo que não olham. Dê a sua opinião sobre os projetos dos vereadores da cidade. Acesse www.jacareí.sp.leg.br e vote. Isso aí, acessibilidade. Aliás, aqui na Câmara está tramitando mais de um projeto sobre acessibilidade no estabelecimento comercial, como você acabou de ver, acessibilidade em relação também a pessoas com deficiência auditiva. Tem um projeto também da mesma vereadora, Sônia Patas da Amizade, e aqui no plenário da Câmara também já foram feitas algumas adaptações para que pessoas com mobilidade reduzida possam agora também participar com toda a liberdade aqui dentro do plenário da Câmara e assistir às sessões ordinárias. E mudando de assunto, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, ainda falando sobre defesa e também não deixa de falar sobre acesso, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher realizou uma audiência pública para discutir o desenvolvimento de políticas voltadas para meninas de 10 anos de idade, como forma de alcançar uma das metas globais de desenvolvimento sustentável, a da igualdade entre gêneros, estabelecido pela Organização das Nações Unidas. Essa reportagem que você vai ver na matéria da Rede. Até 2030, o Brasil deverá alcançar 17 metas de desenvolvimento sustentável. Pelo menos, esse é o compromisso que o país assumiu com a Organização das Nações Unidas. Uma das metas é a igualdade entre homens e mulheres. Para atingir um resultado satisfatório, um relatório do Fundo de População da ONU recomenda investir em políticas públicas voltadas para as meninas que têm hoje em torno de 10 anos. Se nós investirmos corretamente nessas meninas para que elas possam ter maiores oportunidades de serem mantidas nas unidades escolares, terem mais chance de ir para além do ensino primário até o ensino médio, elas entram no mercado de trabalho mais tarde, em posições mais remuneradas, provavelmente terão menos riscos de casamento infantil, de gravidez na adolescência e quebram o ciclo vicioso da pobreza e entram num ciclo virtuoso do desenvolvimento social. O relatório foi discutido em audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As debatedoras enfatizaram a importância do parlamento na definição das políticas públicas voltadas para essas meninas, que em 2030 estarão numa faixa etária importante no mercado de trabalho. O parlamento ele é imprescindível para isso. E pode dar a garantia também de que não basta a lei, é preciso que ela seja devidamente implementada e que os atores do direito, né, que têm essa atribuição, eles possam
compreender também o seu papel e atuar naquelas esferas onde lhes é devido, para que essas políticas cheguem na ponta, cheguem nas mulheres que realmente necessitam desse atendimento, desse serviço. É preciso que desde a infância nós tenhamos uma educação, mas não apenas a educação formal, a educação que está nas escolas, mas uma educação que envolve uma mudança cultural, para que nós possamos empoderar as meninas na busca de que elas possam viver a sua humanidade na plenitude. E a nossa humanidade a gente só exerce quando exercemos a condição de sermos donas das nossas próprias vidas. É isso aí, vamos acompanhando sempre o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, graças às matérias da rede legislativa da qual a TV Câmara Jacareí faz parte. Vamos para um breve intervalo e no segundo bloco vamos continuar aqui trazendo as informações de Jacareí, voltamos ao Pátio dos Trilhos, também vamos ver uma matéria, a gente falou hoje de cientistas jacareienses que fazem parte de uma pesquisa premiada com o Prêmio Nobel, mas nós vamos ver que os cientistas brasileiros estão reclamando e estão preocupados com o corte de investimentos em pesquisa científica no país. A gente volta já, até daqui a pouco. Você sabe o que pode levar ao leve? É permitido levar sobras de obras de construção civil até 1 metro cúbico por viagem, como blocos, tijolos, madeira, concreto, telhas, pisos, azulejos, fios, tubulações, latas de tinta e gesso. Sobras de podas de jardins, móveis domésticos como armários, sofás, cadeiras e colchões. Equipamentos domésticos e eletroeletrônicos, como geladeiras, televisores, aparelhos de som, computadores, micro-ondas, fogões, lâmpadas, pilhas e baterias de celular. Pneus e materiais recicláveis, como papel, papelão, plástico, sucata ferrosa, vidro e óleo de cozinha. A hernia de disco, né? Vamos explicar o que seria uma hernia de disco. Até tenho para a gente ilustrar um pouquinho aqui a coluna vista de frente e a coluna vista para a parte posterior. Essa parte amarelinha seria a medula que passa lá no meio das vértebras, né? E entre um disco e outro, essa parte mais clara, a gente tem o disco, né? Qual é a função do disco? Ele amortece uma vértebra e outra para que elas não batam uma na outra, né? Então, isso com excesso de peso, enfim, várias coisas podem causar hernia de disco, e o fato de você ficar muito tempo com o celular com a cabeça baixa, a gente acaba pressionando toda essa região aqui atrás, e essa parte vermelha é um exemplozinho do que seria a hernia de disco, né? A gente tem um núcleo aqui, vamos pensar que o disco seria como se fosse uma esponja, né? Que amortece entre uma vértebra e outra, e quando ela sai, né? A hernia de disco, ela hernia, sai o núcleo que tem ali, o que é o principal para amortecer, ele acaba vindo para fora. E ele vindo para fora, o que ele vai fazer? Ele vai pressionar, aqui passam os nervos, ele pode encostar num nervo. E aí a hernia de disco causa muita dor, causa incapacidade, né? Causa falta às vezes de força nos braços, quando é na região da coluna, força nas pernas. Então a hernia de disco é um problema sério que causa muita dor, tendo que ir para ortopedista, fisioterapia, neurologista, temos que tratar porque é complicado.
Seguimos aqui com Bom Dia Jacareí, o segundo bloco do nosso telejornal matinal da TV Câmara, a TV pública da cidade. E como estávamos falando antes de chamar o intervalo, representantes da comunidade científica brasileira alertam para os cortes no orçamento das áreas de pesquisa no país. Eles participaram de uma audiência pública em Brasília, na Comissão de Ciência e Tecnologia, para discutir essa questão. Veja mais detalhes na reportagem da Rede. A comunidade científica brasileira alerta para a crise que atinge o setor. O Brasil vinha caminhando em relação à ciência ao longo dos últimos 30 anos. Ele estava tendo um papel muito preponderante. A produção científica aumentando nos últimos anos, em função dos cortes sistemáticos, o que nós vemos já é uma queda na produção científica brasileira. Desde 2015, houve cortes no total de mais de 12 bilhões de reais. Nós mostramos isso com nossos tesourômetros, que mostram em tempo real um corte de 500 mil reais por hora, juntando o orçamento das universidades federais, da CAPES e do Ministério da Ciência e Tecnologia. A gente tem hoje, da ordem, em 2017, da ordem de 3 bilhões de reais para essa área. É um terço do que nós tínhamos em 2013. Então isso significou um corte muito grave e para o ano que vem se acena pior ainda. Isso significa que laboratórios já estão parando. Isso significa que o melhor da ciência brasileira está sendo paralisada por causa disso. Isso, o impacto não é imediato dos jovens irem embora, mas certamente a evasão que já começou vai se acelerar. A Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara reconhece a importância do setor e discute formas de evitar os cortes no orçamento. O que nós estamos pedindo para o presidente da Câmara é que ele ajude a gente a pressionar a área econômica do governo a mudar a meta fiscal e incluir na meta fiscal mais 3 ou 4 bilhões de reais para o setor de ciência no ano que vem. Porque imagina no ano que vem chegar em outubro, agosto, setembro, enfim, no meio do processo eleitoral faltar recursos para a área e a gente tem que votar uma nova meta fiscal aqui na Câmara. Olha o desespero que será para esse setor. Sem ciência, nós hoje não seríamos a potência que nós somos em produção de alimentos, a potência que nós somos na área de saúde. Nós somos uma potência produtora de aviões, nós somos um país que tem uma tecnologia importante, por exemplo, na área de energia. Gás e petróleo, a nossa matriz energética é quase toda renovável, isso tudo se deve aqui a uma boa parceria do setor produtivo com a ciência brasileira. Bem, até uma contradição que a deputada apresenta. Somos uma potência, que nós temos destaque na área industrial em muitos campos, né? Desde a aeronáutica, setor petrolífero também, exploração de águas profundas, o Brasil se destaca, temos uma indústria automobilística. Quer dizer, é um país que é um polo industrial, dos poucos países da América do Sul que tem esse parque industrial que o Brasil tem. Isso tem a ver com ciência também, tem a ver com tecnologia. E, por outro lado, cortes sucessivos na pesquisa. Isso para não falar em pesquisa na área de ciências humanas. A nossa área, que aí é menos ainda. Rodrigo, o que você tem a comentar sobre isso? Então, a deputada, ela é do PT, né? Mas ela fala sobre o Brasil, a potência tecnológica, mas foi exatamente durante o governo do PT que esses cortes começaram a acontecer aqui no Brasil. Em 2013, o orçamento para os projetos de ciência era de 9 bilhões de reais. Já é um dinheiro razoável, mas não é o dinheiro satisfatório para os cientistas. A partir de 2013, essa quantidade de dinheiro foi sendo cortada e para esse ano de 2017 o orçamento foi de 3 bilhões de reais. Então 6 bilhões foram cortados de 4 anos para cá. Tem uma cientista que é muito famosa aqui no Brasil, chama Suzana Herculano. O ano passado ela publicou um artigo na revista Piauí falando que ela estava muito descrente do governo brasileiro exatamente por esses cortes e que ela estava pensando em ir embora do Brasil. Ela falou sobre toda a carreira dela, sobre os projetos de ciência e tecnologia que ela desenvolvia no Rio de Janeiro e em Brasília também. E ela publicou esse artigo, se não me engano, em maio do ano passado na revista Piauí e passou 2 ou 3 meses, em agosto ela foi embora para a Alemanha, foi convidada por uma universidade da Alemanha para desenvolver essas pesquisas lá. Esse orçamento
de hoje, 2017, de 3 bilhões de reais, provavelmente vai ser de novo reduzido para 2018 por conta da crise financeira que assola o país. Então o governo Temer tem muito dinheiro para distribuir para os deputados na época da votação das denúncias contra ele, de emendas parlamentares, mas não tem dinheiro para migrar para a ciência e tecnologia. O que é uma pobreza para o Brasil, porque o Brasil anos passados era conhecido como um país muito rico em projetos de ciência e tecnologia, e agora não é mais por conta desses cortes sucessivos. O que acaba acontecendo é que muitos pesquisadores vão para universidades estrangeiras para poder dar seguimento nas pesquisas. Porque as universidades estrangeiras, elas ficam de olho nos cientistas brasileiros, né, nos projetos que eles estão desenvolvendo. E vira e mexe, essas faculdades convidam esses cientistas para desenvolver os seus projetos fora do Brasil, exatamente nessas universidades. E como os cientistas daqui não têm esse apoio do governo, é assim que a universidade estrangeira chama, eles vão correndo para lá, porque lá eles têm um salário melhor, têm dinheiro disponível para desenvolver os projetos que eles quiserem, então é isso que acontece na maioria das vezes. Muitas pesquisas também geram patentes, né? Que não é só uma coisa filantrópica das universidades, elas têm interesses também econômicos, né, comerciais, porque muitas pesquisas vão gerar produtos, conhecimento que são patenteados, que vão gerar lucro para a indústria farmacêutica, aeronáutica, enfim. O principal objetivo dessas universidades é exatamente gerar essas patentes para obter lucros, que são lucros que não vêm do Brasil, porque os projetos que poderiam ser desenvolvidos aqui no Brasil não são, porque não tem esse apoio do governo para disponibilizar dinheiro para esses projetos, que vão para fora, na maioria das vezes, para países da Europa. Bem, aqui pensar em ciência, pensar em tecnologia, é pensar num futuro de médio, longo prazo, e a nossa política é muito imediatista, como bem apontou o Rodrigo Romero. A gente está falando de política, está falando de pesquisa, vamos falar um pouquinho sobre arte e cultura, porque Jacareí está sediando um festival de teatro, né, aqui na cidade, Festival de Artes Cênicas, e hoje tem peça, hoje tem uma peça, vou pedir para o pessoal colocar aí as imagens, hoje nós temos a peça lá no Educa Mais Jacareí, a partir das 8 da noite, na Sala Ariano Suassuna, a Academia de Palhaços apresenta a peça Adeus Palhaços Mortos. Classificação etária é de 12 anos de idade. Essa peça foi indicada a vários prêmios nacionais, como, por exemplo, Melhor Cenário no Prêmio Shell, Melhor Espetáculo de Grupo no Prêmio Aplauso Brasil, e foi selecionada pelo Festival Internacional World Stage Design em Taiwan, ainda este ano, em 2017. Da obra do romeno Matei Wisniewski, Adeus Palhaços Mortos, é o mais novo trabalho da companhia Academia de Palhaços, um espetáculo contemporâneo e provocativo que problematiza o próprio fazer artístico. A direção e adaptação é de José Roberto Jardim. É hoje à noite, a partir das 8 da noite, lá no Educa Mais Jacareí, na Sala Ariano Suassuna, de graça. Então, mais uma atração. A gente vai, ao longo dessa semana, todo dia vamos falar quais são as atrações do Festival de Artes Cênicas. Você, muitas vezes, conversa com a gente lá na nossa redação que os estudantes para os quais você dá aula, muitas vezes não sabem que Jacareí tem esse vasto calendário cultural aqui, e a gente vê pelo calendário das peças teatrais que Jacareí tem muitas atrações, e a maioria das vezes de graça, para os estudantes poderem acompanhar peças de teatro premiadas e muito boas para serem assistidas aqui na cidade, né? Tem a questão da formação de público, é bom destacar, né? Eu às vezes reclamo que o pessoal reclama para mim que não tem atrações na cidade, tem muita coisa acontecendo. Acho que ao longo aí do feriado nós tivemos casa cheia lá no Educa Mais Jacareí, quer dizer, 700 pessoas assistindo o espetáculo. Eu tenho certeza que o espetáculo do Dom Quixote foi um dos espetáculos que teve casa cheia, e as outras atrações também estão tendo um público bacana. A gente vai formando o público, né? Esse público começa a ter esse hábito de experimentar e vivenciar essas atrações culturais da cidade. Peças de teatro do circuito estadual que estão circulando em todo o estado de São Paulo estão vindo aqui para Jacareí, e de graça. De graça até o dia 12 vão ser várias peças gratuitas, então aproveite, você que é aqui morador de Jacareí. E a gente falou sobre
tecnologia, sobre desenvolvimento, sobre o Prêmio Nobel de Física. Vamos voltar a falar de tecnologia? Porque o sinal analógico tem data para sair do ar aqui em Jacareí. No dia 29 de novembro, ele vai ser desligado e só quem tem um conversor digital ou televisor que já possui essa ferramenta vai poder sintonizar os canais nesse novo sistema. Mas você sabia que algumas famílias têm o direito de conseguir o kit digital de forma totalmente gratuita? O repórter Rodrigo Romero, que está aqui do meu lado, traz mais detalhes sobre isso na reportagem a seguir. Os funcionários do programa Seja Digital já estão disponíveis para atender a população sobre a mudança do sinal analógico que vai sair do ar em novembro para o digital. A Seja Digital ela é uma instituição sem fins lucrativos, é uma associação que foi criada exatamente para cumprir com essa missão de entregar os kits gratuitos para a população e também para informar a população sobre esse processo de migração do sinal analógico para o digital. As pessoas elas precisam já se preparar, nós estamos já na reta final desse processo, então elas teriam só mais alguns dias para já entrar no site ou ligar no 147 para fazer o agendamento o quanto antes e também fazer a instalação o quanto antes, para não ficar sem a programação. A instalação é bem simples. O programa Seja Digital capacitou mais de 200 servidores da Prefeitura para orientar a população sobre o programa, e algumas ações de conscientização já estão sendo feitas. As famílias que têm o direito de receber o kit precisam fazer o agendamento. No Vale do Paraíba são cerca de 190 mil pessoas que têm direito ao kit, portanto são beneficiárias de alguns desses programas, e aqui em Jacareí são cerca de 18 mil pessoas. As pessoas que não instalem o kit a tempo, antes do dia 29 de novembro desse ano, elas provavelmente ficarão sem a programação da TV. O kit é composto por um conversor digital e uma antena. A expectativa é que todas as cidades do Brasil sejam migradas para o sistema digital até o ano de 2023. De acordo com um consultor, é indispensável o uso do kit para quem tem essas TVs de tubo. Esse kit ele é formado por uma antena digital, um conversor, os cabos e um controle remoto. Então todas as pessoas que participem de programas sociais do governo federal, a exemplo do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec, entre vários outros programas, são quase 20 programas, as pessoas elas poderão entrar no site da Seja Digital, que é sejadigital.com.br, ou ligar no 147 para verificar se elas têm direito, portanto, a retirar esse kit. Rodrigo, você que fez essa matéria, supondo que eu tenho ali minha televisãozinha, uma televisão de tubo ali, e eu quero continuar assistindo os meus programas, como é que eu faço? Qual que é o meu procedimento a partir de agora? Se você pertencer a algum programa, como ele falou, do governo federal, o Bolsa Família, o Pronatec, qualquer programa, você procura o Seja Digital pelo telefone 147, com o seu número NIS, que é um programa do Programa Social do Governo, e aí você, de forma gratuita, pega esse conversor e a antena digital para colocar na sua televisão. Já tem uns postos específicos para distribuição disso aqui em Jacareí? Específicos no site sejadigital.com.br, tem os endereços lá, e também pelo telefone 147 você se informa também sobre esses endereços. É importante lembrar que esse kit, para quem não é cadastrado em nenhum programa do governo, custa entre R$ 100 e R$ 150 em lojas especializadas. Mas 97% da população aqui do Vale do Paraíba já tem essa televisão moderna de LED. 97%, e só 3% ainda não tem a televisão de tubo sem um conversor digital. Tem as famílias que têm a TV de tubo, mas já tem um conversor, mas só 3% tem essa TV de tubo e não tem esse conversor. Então, para essas famílias, até o dia 29, elas precisam comprar ou então adquirir de forma gratuita, senão elas não vão mais assistir nenhum canal de televisão, porque vai cancelar esses canais. Aí fica fora aí não vai ter mais volta, né? Não vai ter mais volta. E essa migração para o sinal digital vai acontecer passo a passo, de forma bem gradativa, até o ano de 2023, que é onde o governo federal espera que 100% das famílias brasileiras estejam já com todas as televisões, sejam elas de tubos ou não, com um conversor digital acoplado nos aparelhos. E você tem informação se esses kits continuam sendo distribuídos mesmo que depois do sinal analógico mudar? Então, a partir do dia 29 de novembro,
esses kits vão continuar sendo distribuídos mais ou menos dentro de 15 dias, até metade de dezembro mais ou menos. A partir do dia 15, 16 de dezembro, a família que não conseguiu esse kit vai ter que ligar de novo para o telefone 147 ou acessar o sejadigital.com.br para ver como é que ela precisa fazer para conseguir esse kit, porque aí o programa Seja Digital não vai mais distribuir com tanta facilidade assim para essas pessoas mais carentes. Olha aí, então você se apresse, se você ainda não possui o kit que você vai permitir que você assista o novo sinal da TV, se apresse aí, porque na metade de dezembro, mais ou menos, essa distribuição deve parar. E não se esqueça que o telefone é 147. 147 para você buscar mais informações sobre isso. E saiba agora quais são as vagas oferecidas no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT de Jacareí, nesta segunda-feira. Muito bem, nessa segunda-feira, começo de semana, com chuva e frio aqui na cidade de Jacareí, mas não desanime, você que está em busca de uma nova oportunidade ou procurando um posto de trabalho, o PAT de Jacareí hoje oferece 3 vagas para vigias, temos também 2 vagas de representante comercial, 2 vagas de operador de telemarketing, e também uma vaga de motorista de caminhão guindaste. Essas são as vagas lá no PAT que funciona aí nesse imóvel que você vê aí na foto, lá na Rua Barão de Jacareí 839, no centro, no Atende Bem. E o seu horário de funcionamento é das 8 da manhã às 4h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. Muito bem, você sabia que em média cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo por dia? Cada um de nós gera quase 1 quilo de lixo por dia. É muita coisa, né? É muita coisa. Pensar em um ano inteiro, quase meia tonelada de lixo. Imagina a população do Brasil, vezes a população do Brasil, vezes aqueles que desperdiçam. Isso é a média, tem gente que gera mais. Eu sou uma dessas que gera mais. Olha aí, ó. Em fralda, criança, neném, não tem jeito. Muita embalagem, saco plástico, né? Muita coisa. Reciclar o lixo cada vez mais é uma necessidade, não é só uma escolha de consciência, não, vai ser cada vez mais algo fundamental. E também os serviços públicos, né, adequados a essa reciclagem, a separação do lixo, usinas que vão fazer do lixo energia elétrica, esse é o futuro. Falando em futuro, falando em reciclar o lixo, faça a sua parte. Jacareí tem alguns bairros atendidos pela coleta seletiva do lixo. Você fica conhecendo agora o itinerário desta segunda-feira. Veja os locais onde é realizada a coleta seletiva em Jacareí. Segunda-feira, Jardim Arice, Jardim Bela Vista, Jardim Boa Vista, Jardim das Indústrias, Jardim do Cruzeiro, Jardim Emília, Jardim Flórida, Jardim Independência, Jardim Jacinto, Jardim Liberdade, Jardim Marister, Jardim Siesta, Nutrigold, SAI, ETE, Secretaria de Educação, Terras de Conceição, Vila Denise, Vila Guedes, Vila Ita 1 e Vila Ita 2, Vila Machado e Vila Nossa Senhora de Fátima. Muito bem, vamos voltar ao Pátio dos Trilhos com a repórter Tamires Vick, que traz algumas informações para a gente. Bom, Elton, de acordo com a Secretaria de Assistência Social, por meio de nota emitida pela Prefeitura, o resultado foi bem positivo durante esses 10 últimos meses no posto de atendimento ao trabalhador, o PAT daqui de Jacareí. De acordo com eles, as vagas oferecidas aumentaram, então existem mais pessoas trabalhando no mercado de trabalho, menos pessoas desempregadas. De acordo com o PAT, foram 6.127 pessoas que puderam participar de entrevistas para
para vagas de empregos e 402 vagas a mais em comparação ao mesmo período do ano passado. Então a Secretaria se posiciona de forma positiva e diz que esse cenário pretende continuar até o final do ano. Então mais vagas aparecerão, a gente acabou de conferir aí no jornal também quais foram as vagas oferecidas e o pessoal pode ficar atento no site do PAT, no site da Prefeitura, que mais vagas aparecerão por aí. Voltamos ao estúdio. Muito bem, muito obrigado pelas informações, Tamires, que hoje fez essas entradas ao vivo lá do Pátio dos Trilhos de Jacareí. Muito obrigado também a toda a equipe técnica que tornou isso possível. Acho que a tendência é aumentar essas vagas agora para a época do final do ano, né? Natal, o pessoal, as empresas, as lojas, os comércios acabam pegando mais gente. Então fique atento, você também que é cidadão de Jacareí, fique atento às vagas nos shoppings, no comércio da cidade, porque o pessoal pega assim, agora começa a pegar agora em novembro e vai até dezembro, alguns ficam até um comecinho de janeiro aí, e é uma oportunidade para quem está em busca e está precisando de uma renda extra para o final de ano, também é uma oportunidade boa, porque o comércio precisa de gente. E muitas vezes essas vagas do fim do ano, as pessoas acabam efetivadas, né? Quando passam as festas, fevereiro, março, os patrões fazem as avaliações e muitas delas as pessoas são efetivadas no campo de trabalho. Então é importante também, no fim do ano, esse aumento da carga de trabalho aqui na nossa cidade e também em todo o país, né? Vamos acompanhando. Já temos na nossa pauta aqui da TV qual que é a expectativa do comércio da cidade de Jacareí para esse final de ano de 2017, que para muitos já apresenta um pouco de retomada do período da crise, mas ainda não sei se dá para sentir isso no dia a dia e como que isso vai aparecer aí nos números, né, de contratações temporárias para o final de ano. A gente vê nos últimos meses a notícia que a inflação vem caindo, mas a inflação cai não porque os preços estão diminuindo nos comércios, mas a inflação, na maioria das vezes, e principalmente nesse ano, vem caindo porque as pessoas não estão consumindo. E por conta disso, desse baixo consumo, os comércios são obrigados a baixar o preço das mercadorias para ver se vendem. E por conta disso que a inflação cai, e principalmente em ano de crise como esse ano. Não é porque as pessoas estão consumindo muito, é ao contrário. As pessoas não consomem porque não têm dinheiro, e daí os comércios são obrigados a baixar o preço das mercadorias, né? Tá certo. Bom, é isso aí, gente. Nosso Bom Dia Jacareí de hoje fica por aqui. Você já sabe que as nossas reprises são ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja todas as nossas reportagens e programas em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí, e compartilhe a fanpage da Câmara e da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí. E hoje às 8 da noite tem o programa Contraplano. A escritora Evânia Medeiros conversou com o Aleph Gonçalves sobre o trabalho dele. É hoje às 8 da noite, não perca. Isso aí, o programa Contraplano sempre trazendo informações sobre a cultura da nossa cidade, os escritores, os atores, músicos. Programa Contraplano às 8 da noite hoje, com reprises ao longo da programação. Você acompanha também todas as informações do Poder Legislativo Municipal, o trabalho dos vereadores, indicações, resultados das sessões, portal Transparência, Vota Cidadão, tudo isso lá no jacareí.sp.leg.br, e siga a Câmara Municipal no Instagram. Procura por lá, Câmara Municipal de Jacareí, que você vai encontrar o nosso perfil. O Bom Dia Jacareí volta amanhã. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação. Obrigado, Elton. Obrigado, Cibele. Cibele, amanhã estaremos mais uma vez aqui. Voltamos amanhã, terça-feira. Até lá.